Livro de Jeremias, capítulo 47. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes, e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Clamarão os homens e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos, por se afrouxarem as suas mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Caftor, da terra do mar. Sobreveio calvície a Gaza, Asquelão está reduzida a silêncio, com o resto do seu vale. Até quando vos retalhareis? Versículo 6. Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta e o Senhor te deu ordem contra Asquelão e contra as bordas do mar? É para onde ele te dirige. Jeremias capítulo 48. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, já está tomada. A fortaleza está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é em Esbom. Clamaram contra ela, dizendo: vinde e eliminemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás reduzida a silêncio. A espada te perseguirá. Há gritos de Oronaim, ruína e grande destruição. Destruída está Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luite, eles seguem com choro contínuo. Na descida de Oronaim, se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como o arbusto solitário no deserto. Pois, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemos sairá para o cativeiro com os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale e se destruirá a campina, porque o Senhor o disse. Versículo 9. Dai asas a Moabe, porque, voando, sairá. As suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores, que o trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Versículo 13. Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como dizes, somos valentes e homens fortes para a guerra?
Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe e muitos se apressa o seu mal. Condoei-vos dele todos os que estáis ao seu redor e todos os que lhe sabeis o nome, dizei: como se quebrou a vara forte, o cajado charmoso? Desce da tua glória e assenta-te em terra sedenta, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe sobe contra ti e desfaz as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que foge e a que escapa: que sucedeu? Versículo 20. Moabe está envergonhado, porque foi abatido. Uivai e gritai. Anunciai em Arnão que Moabe está destruída. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Rolão, Lasa e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, sobre Queriote e Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, quer as de longe, quer as de perto. Versículo 25. Está eliminado o poder de Moabe, e quebrado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também objeto de escárnio. Pois Israel não te foi também objeto de escárnio? Mas acaso foi achado entre ladrões, para que meneias a cabeça falando dele? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe. Sede como as pombas que se aninham nos flancos da boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. As suas gabaralices nada farão. Por isso o enviarei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Kir-Heres, lamentarei. Mais que a Jazer, te chorarei, a ti, ó vide de Sibma, os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. Versículo 33. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, pois fiz cessar nos lagares o vinho. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouve-se o grito de Esbom até Eleale, e Jaza, e de Zoar, e dão gritos até Oronaim, e Eglate Selisias, porque até as águas do Nimrim se tornaram em assolação. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso o meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flautas geme por causa dos homens de Kir-Heres, porquanto já se perdeu a abundância que ajuntou. Porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba rapada. Sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos pano de saco. Sobre todos os eirados de Moabe e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços. Como vasilha de barro que não agrada, diz o Senhor. Como está desfalecido. Como uivam, como de vergonha virou Moabe as costas. Assim se tornou Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em seu redor.
Porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia e estenderá suas asas contra Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. Naquele dia o coração dos valentes de Moabe será como o coração de mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó moradora de Moabe, diz o Senhor. Versículo 44. Quem fugir do terror cairá na cova, e, se sair da cova, o laço prenderá, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças à sombra de Esbom, porém sai fogo de Esbom e labareda do meio de Seom, e devora as têmporas de Moabe, e o alto da cabeça dos filhos do tumulto. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Jeremias, capítulo 49. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Milcom a Gade, e o seu povo habitou nas cidades dela? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhos de Rabá, cingi-vos de cilício, lamentai e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Por que te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Versículo 5. Eis que eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor, Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam, só o que lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Versículo 11. Deixa os teus órfãos e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão, e tu serias de todo inocentado? Não serás tido por inocente, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação e de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações, para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra.
Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom, objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Versículo 18. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho, em pasto verde, assim num momento arrojarei dali a Edom e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente, até os moradores, os menores, do rebanho serão arrastados e as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda e do seu grito até ao mar. Até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia, subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bosra. Naquele dia o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está com dores de parto. A respeito de Damasco, envergonhou-se Ramate e Arpade, e, tendo ouvido más novas, cambaleiam, são como o mar agitado, que não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou, angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Como está abandonada a formosa cidade, a cidade de meu folguedo? Portanto cairão os seus jovens nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 27. Acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e dos reinos de Hazor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor, levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus rebanhos, as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos. Levarão para si, e lhes gritarão, há horror por toda parte. Fugi, desviai-vos para muito longe, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Hazor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Levantai-vos, ó babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam a sós. Os seus camelos serão para a presa, e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Hazor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, homem nenhum habitará nela. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país
aonde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Versículo 38. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Jeremias capítulo 50. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte, proclamai, não encubrais, dizei, tomada é a Babilônia. Bel está confundido e abatido. Merodach, cobertas de vergonha, estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão, vinde e unamo-nos ao Senhor, em aliança eterna, que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Versículo 7. Todos os que as acharam as devoraram, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada de justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela, assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. A caldeia servirá de presa, todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Ainda que vos alegrais e exultais, ó saqueadores da minha herança, saltais como bezerros na relva e rinchais como cavalos folgosos. Versículo 12. Será mui envergonhada vossa mãe, será confundida a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia. Todos vós que manejais o arco, atirai-lhe, não poupei as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se rendeu. Caíram-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros. Pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela o fez. Eliminai da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice, no tempo da cega, por causa da espada do opressor. Virar-se-á cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. Primeiro, devorou o rei da Síria, e por fim Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia, e a sua terra, como castigarei o rei da Assíria.
Farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã. Fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Sobe a espada contra a terra, duplamente rebelde, sobe contra ela e contra os moradores da terra, de castigo assola, irremissivelmente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze segundo tudo o que te mandei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra? Como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações? Versículo 24. Lancei-te ao laço, ó Babilônia, e foste presa, e não o soubeste, foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem obra e realizará na terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins da terra, abriu os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruí-a de todo, dela nada fique de resto. Matai a espada todos os seus touros, aos seus valentes, desçam eles para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu tempo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco. Acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez. Assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos que os levaram cativos os retêm, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas e ficarão insensatos, virá sobre ele os valentes dela e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela, e este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela, e será saqueados. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque a terra é de imagem de escultura, e os seus moradores enlouquecem por suas coisas horríveis. Por isso as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia. Também os avestruz habitarão nela, e nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração, como quando Deus destruiu a Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A voz deles é como o mar, que brama, montam cavalo, cada um posto em ordem de batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, e dores como as da mulher que está de parto. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica, contra o rebanho em pasto verde, assim no momento arrojá-la-ei dali, e lá estabelecerei a quem eu escolher,
Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas por causa deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Livro de Jeremias, capítulo 51. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que o faz, com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não enviuvarão do seu Deus, do Senhor dos exércitos. Mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. Versículo 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a, cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe à nossa justiça a luz. Vinde, anunciemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte contra os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Versículo 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: encher-te-ei certamente de homens, como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti, ó eia, dos que pisam as uvas. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu. E sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidades são obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Versículo 20.
Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti, despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti, despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro. E por meio de ti, despedacei o homem e a mulher. Despedacei o velho e o moço. Despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti, despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e vice-reis. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações. Consagrai as nações, contra ela convocai, contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados. Consagrai contra ela as nações, os reis dos medos e os seus governadores, todos os seus vice-reis e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Saiu um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, que os vaus estão ocupados e as defesas queimadas, e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco e o tempo da ceifa lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como um monstro marinho, nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. Versículo 35. A violência que se me fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia, diga a moradora de Sião, o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, diga Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Ainda que juntos rujam como leões e rosnem como cachorros de leões, estando eles esganados, preparar-lhe-eis um banquete, embrigá-lo-eis para que se regozijem e durmam como sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Fá-los-eis descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes, como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar é vindo sobre a Babilônia, coberta está com o tumulto das suas ondas. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela homem algum. Castigarei a Bel na Babilônia e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu.
Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida, do brasume da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que se há de ouvir na terra. Pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus cairão traspassado no meio dela. Os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como a Babilônia fez cair traspassados os de Israel, assim em Babilônia cairão traspassados os de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos. Não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém a vossa mente. Direis, envergonhados, estamos, porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu-nos o rosto, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Versículo 52. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, e gemerão os traspassados em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim vieriam destruidores contra ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouvem gritos e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição, porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas, ouvir-se-á o tumulto da sua voz. Porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus, que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Versículo 57. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes, dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão, e para o fogo se fadigaram as nações. Palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo este com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado. Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias um livro, todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Versículo 61. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras. E dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar, que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua assolação. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até que as palavras de Jeremias. Até aqui as palavras de Jeremias. Jeremias capítulo 52. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hamutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que, em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. Versículo 8. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e lhe pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-o com 2 cadeias de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até ao dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Versículo 14. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espivitadeiras, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, os recipientes de incenso e as taças, tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 18 côvados, um cordão de 12 côvados a cercava, e a grossura era de 4 dedos, era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze, a altura de cada um era de 5 côvados. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados. As romãs, todas sobre a obra de rede ao redor, eram 100. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial que era comandante das tropas de guerra, e a 7 homens dos que eram conselheiros, pessoais do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e a 60 homens do povo do lugar, que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. Versículo 27. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra,
Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que o dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhes as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida.